Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui com o estudo As Duas Descendências, o povo de Deus e o povo do maligno, o filho de Deus e os filhos do diabo, o plano de Deus nas Escrituras. Então, meus irmãos, como eu falei, esse estudo é um estudo que muita gente não quer ouvir. Aí a palavra vem, por que as pessoas não querem ouvir? Porque o medo. Eu tenho a família grande. Aí a palavra aqui no estudo fala que uns é vaso de honra e outros é de desonra. Então quem é vaso de honra e quem é vaso de desonra? Ninguém sabe, a palavra tem que ser falada. Entendeu? Mas só que as pessoas ficam assombradas porque fica a dúvida. Será que meu filho é de Deus? Será que é minha filha de Deus? Será que minha tia é de Deus? Meu tio é de Deus? Não, a gente não precisa se preocupar com isso, porque a própria palavra fala para não se preocupar com o dia de amanhã, não. Deus sabe quem é dele, vai chamar cada um no seu tempo. Mas é um estudo, é uma palavra que ninguém quer ouvir. Só quer ouvir coisas boas, né? Atentar para as coisas boas. Quem aceita Jesus, aceite Jesus, dê uma chance a Jesus, irmão. Aquela palavra, entendeu? Que o Senhor vai abrir uma porta para você, daí vem uma profetisa, então um cara que diz que é profeta, assim diz o Senhor, olha, vem falar as coisas que não estão escritas nas Escrituras, com palavras fictícias, entendeu? Palavras enganadoras. O Evangelho da Graça está aqui para ser falado. A própria palavra fala que se eu for para agradar homens, eu não sou servo de Cristo. Eu não estou aqui para agradar homens. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus, o que está escrito, não no meu entendimento, mas a Bíblia explicando a Bíblia, as Escrituras explicando as Escrituras, tirando a dúvida de quem quer saber das coisas espirituais. Qualquer um que tiver uma dúvida pode mandar para mim aqui que eu explico mais em profundidade aquela dúvida. Quem tiver a dúvida nas escrituras, ou então de um estudo que eu fiz e ficou uma dúvida, né? Você pode explicar melhor isso que você falou, eu explico melhor. Entendeu? Agora quem vai fazer descer para o coração é o próprio Deus, que a palavra é dele, se a pessoa, entendeu, for dele, estiver no tempo da pessoa, entendeu? Tudo depende de Deus. Então, meus irmãos, a palavra aqui, ela deixa bem claro, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Eu não estou aqui para agradar homens, para falar que os homens querem, não. Eu estou aqui para agradar o Senhor, para falar a palavra da verdade, falar realmente o plano de Deus. Olha só, para você ver o versículo base, né, do vaso de honra e o de desonra, é Romanos capítulo 9, como eu já falei aqui, versículo vai começar, né? 22, eu vou ler aqui o 21, né? Versículo 21 ao 23. Então, o versículo base é esse aqui, ó. Ou não tem um oleiro direito sobre a massa? A massa é o quê? Nosso corpo. Para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Como eu fiz o estudo da preexistência, e nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor Ele nos predestinou. Então, meus irmãos, esse estudo aqui é um estudo, entendeu? Assombroso, que assombra muita gente, porque igual eu já falei nesse mesmo vídeo, a pessoa fica pensando, será que meu filho é de Deus? Será que a minha filha é de Deus? Então, quer dizer, como é isso? Não, meus irmãos, quem for de Deus vai ser chamado cada um no seu tempo. Não, mas aquela pessoa fez o bem. Não, aqui não tem esse negócio de fazer o bem. Como eu falei num dos estudos, no estudo deixei bem claro a situação.
Não depende do homem. Não depende do homem fazer bem. O homem está morto espiritualmente. Então quem for de Deus vai ser chamado cada um no seu tempo. Olha o que está escrito aqui na palavra. Essa palavra aqui, ela assombra mesmo. Mas para os que não têm aquele conhecimento em profundidade. Porque a própria palavra fala, não fiqueis ansiosos para o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã trará o seu próprio mal. Então, meus irmãos, olha o que fala a palavra aqui em Romanos mesmo, capítulo 9, versículo 11. Versículo 11 ao 13. Olha o que fala aqui. Olha só isso aqui. A palavra fala assim, ó, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ele tem que chamar. Já fora dito a ela, aquela quem? A Rebeca, que era estéril, que Isaac orou a Deus e Deus, ela era estéril, aí Deus fez com que ela tivesse o filho, e veio logo dois, entendeu? Que é Isaú e Jacó. Olha só para você ver. Então ele está falando de Isaú e Jacó aqui. Vou ler de novo para vocês. Está falando de Isaú e Jacó. Então ele fala assim, ó, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado nem o bem nem o mal, não era nem nascido, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela que é Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Olha só, meus irmãos, os gêmeos não eram nem nascidos, a profecia já estava sendo falada aqui para a mãe. Estamos deixando bem claro. Antes, o primogênito é que herdava as coisas do pai. Então o primogênito era quem? Era Esaú. Mas só que Esaú não era de Deus. O que era de Deus era Jacó, que nasceu depois. Então, se você vê lá em Gênesis, explica o que aconteceu lá, como ele fez lá. O plano de Deus prevaleceu quanto à eleição, quanto predestinado, a pré-existência prevaleceu aqui. Entendeu? Deixou bem claro a situação. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esaú não era de Deus, só quem era de Deus era Jacó. Então, o primogênito, entendeu? Nasceu primeiro, mas só que o primogênito mesmo era Jacó. Não foi o que nasceu primeiro, não. Era Jacó. E Jacó pegou a primogenitura. Se você vê lá em Gênesis, que está falando aqui. Se você seguir o estudo, aqui embaixo da Bíblia, vem falando os números aqui do capítulo, do versículo, e aponta lá para Gênesis, a história. Entendeu? Então, se vocês forem ver lá, se vigorou o quê? A eleição. A eleição de Deus. A predestinação se vigorou lá. Entendeu? Então, como eu soube disso? Pelas epístolas de Paulo, pelas 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Então, esse estudo aqui, meu irmão, ele deixa muitas dúvidas a quem não tem conhecimento. Mas estou aqui para tirar as dúvidas e fazer mais estudo para a pessoa compreender realmente a palavra da verdade, o Evangelho da graça de Deus. Esse é o segundo estudo dos vasos de honra e de desonra, dos filhos de Deus e os filhos do diabo, do povo de Deus e o povo do diabo, do povo para a salvação e o povo para a destruição. Segundo estudo, vamos para o terceiro estudo. Graças e paz a todos.